Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta e hoje viemos aqui para fazer a retrospectiva do ano de 2020 na saúde. Um ano de bastante desafios, que muitas pessoas perderam entes e amigos queridos. Um ano que o tempo inteiro fomos postos à prova. Um ano de uma pandemia nunca antes vivenciada pela nossa geração. Então, muitas coisas novas, muitas coisas mudaram, muitas adaptações. E assim, apesar da gente saber que ainda no começo de 2021 as coisas não vão mudar, quando a gente. Só aquela sensação de que o ano de 2020 já está acabando é gostosa, né? E assim, e como a gente está terminando o ano, vamos fazer uma retrospectiva. A maioria das notícias esse ano foi da pandemia do coronavírus, mas nós optamos por não falar nenhuma notícia sobre coronavírus na nossa retrospectiva, para a gente conhecer e ver o que mais de bom aconteceu no nosso ano de 2020. Esse vídeo de retrospectiva nós vamos gravar em duas partes. Na primeira parte vamos falar de janeiro até junho e na segunda parte, que será no próximo domingo, vamos falar das notícias que saíram de julho até dezembro. Vamos começar então com o primeiro semestre do ano? Vamos começar a nossa retrospectiva com o mês de janeiro. A notícia que vamos ver agora sobre o mês de janeiro é: nova tecnologia faz creme anti-envelhecimento chegar mais a fundo na pele. Então a gente sabe que o mercado aí de dermocosméticos vem crescendo cada vez mais e as mulheres têm se preocupado cada vez mais de tentar barrar um pouco o envelhecimento da pele. Então, muitas mulheres antes dos 40 anos já estão utilizando cremes anti-envelhecimento. Até mesmo é uma recomendação dos próprios dermatologistas. E uma nova tecnologia desenvolvida na Europa permite que os cremes agora que contêm essa tecnologia cheguem na camada mais profunda da pele, que é a derme. Então a gente tem a epiderme e a derme, e a nossa epiderme é uma camada extremamente protetora, que dificilmente os princípios ativos dos cremes conseguiam ultrapassar. E agora com essa nova tecnologia eles conseguem chegar na derme até as células que produzem o colágeno e agir melhor contra o envelhecimento. O único porém é que um pote desse creme com essa tecnologia pode chegar até R$1.140. Então o custo ainda é alto, mas é bem legal a gente saber que já tem novas tecnologias para melhorar aí a chance de barrar o envelhecimento da pele. Em fevereiro, tivemos uma notícia muito importante para os diabéticos. Chegou nas farmácias brasileiras a insulina em pó, que é inalada. Ela chama Afresa e pode agora ser comprada pelos diabéticos brasileiros. Então ela pode ser usada tanto para diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, mas tem que ser associada à injeção de insulina lenta nos diabetes tipo 1 e também os medicamentos orais para diabetes nos pacientes que têm diabetes tipo 2. É uma novidade que chega no mercado, porque até hoje a gente só tinha a insulina injetável, mas existem algumas ressalvas que menores de 18 anos não se sabe qual é a segurança dessa insulina inalável e também
para fumantes e para pessoas com asma e DPOC. Não podem também utilizar a insulina inalável, é contraindicado. Mas é mais uma notícia importante para os diabéticos e mais uma opção terapêutica para quem sofre de diabetes. O custo dessa insulina ainda é extremamente alto, mais de R$1.000 para uma quantidade de dose que dá para um mês. Então o custo é bastante alto, o mais importante é que a gente tenha mais uma alternativa terapêutica. Como vocês viram aí, eu não esqueci e não está errado que a gente pulou o mês de março. Na verdade, como o mês de março foi o mês que explodiu a Covid-19 aqui no nosso país, praticamente a maioria das notícias desse mês foram voltadas para a Covid-19, como a gente combinou, que a gente não falaria de Covid-19 na retrospectiva, pulamos o mês de março e vamos direto para o mês de abril. E para o mês de abril vamos ter duas notícias muito legais. A primeira notícia, então, do mês de março é a aprovação do ácido bempedoico, que é uma nova alternativa para o tratamento de colesterol alto, especificamente o LDL, que é conhecido aí como colesterol ruim. É um tratamento que vem para somar. Então, no caso de não se conseguir normalizar os níveis de colesterol com a estatina, que ainda é o principal a principal classe de medicamento utilizada para combate do colesterol alto, temos agora a opção desse novo medicamento que atua em uma enzima, então isso diminui a quantidade de colesterol LDL sintetizada no organismo. A segunda notícia do mês de abril é que agora temos um reforço no tratamento do câncer de próstata. Agora, recentemente aprovado pela Anvisa e agora disponível em alguns hospitais, como por exemplo na Beneficência Portuguesa de São Paulo, já temos uma alternativa chamada PSMA1 conjugado com lutécio radioativo. O que acontece? Esse PSMA1 ele é reconhecido pelas células tumorais, pelas células que são responsáveis pelo câncer de próstata. Essas células internalizam esse composto com o lutécio e o lutécio, por ser radioativo, ele vai matar essas células tumorais. E ele é muito mais específico, porque somente as células tumorais vão conseguir internalizar o lutécio. Esse tipo de tratamento ele é indicado para casos mais avançados do câncer de próstata e também aqueles cânceres que já se espalharam e estão em metástase pelo corpo. Em maio, foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto muito importante, tanto para a classe farmacêutica quanto para a saúde de todos. Um deputado federal do Rio Grande do Sul apresentou o projeto de lei 2605/2020, onde a proposta é alterar o Código Penal brasileiro para aumentar a pena para quem comete o crime de falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Hoje, a pena para quem comete esses crimes é de 10 a 15 anos. E pela proposta do projeto de lei é aumentar para 20 a 30 anos a pena para quem comete esse crime. Isso é extremamente importante no combate, porque a gente sabe que medicamentos falsificados
é prejudicial à saúde. Então, todos vão ganhar com esse projeto de lei. O projeto de lei ainda não foi aprovado, foi pedido urgência para votação na Câmara, mas ainda não foi votado e não foi aprovado. Então, vamos torcer aí para que a gente consiga aumentar a pena para esse tipo de crime, que também é um crime contra a saúde pública. Agora chegamos no último mês do primeiro semestre de 2020. Temos nesse mês duas notícias bastante animadoras. A primeira delas é que o FDA, ou FDA em português, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou um novo contraceptivo feminino, agora dessa vez não dependente de hormônio. Então ele aprovou um gel contraceptivo. Nesse gel não contém hormônios e ele é fruto de muita tecnologia, mas a sua ação é bem simples. Ele altera a acidez do pH vaginal, impedindo o movimento dos espermatozoides, e sem o movimento dos espermatozoides, ele não fecunda o óvulo. Então, é um gel que deve ser utilizado antes ou imediatamente antes ou até uma hora antes da relação sexual, para evitar então que esses espermatozoides se movimentem. Isso é uma vitória muito grande, porque a gente sabe que 6 a cada 10 mulheres não se adaptam aos contraceptivos hormonais, e até hoje a gente não tinha muitas opções. Teve a camisinha feminina, que não vingou, mas agora a gente vai ter o gel contraceptivo. Por enquanto ele foi aprovado pela FDA, ainda não tem previsão de chegar no Brasil, mas só de saber que existe e que uma agência reguladora bastante rigorosa já aprovou, temos a esperança de que logo chegue no Brasil e mulheres que não conseguem utilizar os contraceptivos orais, tenham agora uma segunda opção. Agora, para finalizar as notícias do primeiro semestre de 2020, vamos falar da aprovação, também pelo FDA, de um jogo de videogame para auxiliar no tratamento da TDAH, que é o famoso déficit de atenção. Então, crianças de 7 a 8 anos é a idade que geralmente se diagnostica o déficit de atenção, e o FDA pela primeira vez aprovou um jogo de videogame para fins terapêuticos. O nome do jogo é Endeavor RX e ele vai ser utilizado para auxiliar no tratamento dessas crianças. Então a ideia do videogame é ajudar as crianças a focarem, porque a gente sabe que quem tem o déficit de atenção tem dificuldades de se concentrar, né? São hiperativos e tudo mais. Então esse jogo tem essa proposta aí de, por meio de um jogo de videogame, ajudar as crianças na concentração. O jogo de videogame só é vendido com receita médica, então realmente é para fins terapêuticos. Muito legal, né? É a tecnologia aí ao serviço da saúde. Então, essas foram as nossas notícias do primeiro semestre de 2020. Espero que tenham gostado dessas novidades, de saber. Não percam no próximo domingo a segunda parte da nossa retrospectiva de 2020. Até lá!